Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 3 de dezembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Faltavam 4 anos, faltavam 3 anos, faltavam 2 anos, faltava 1 ano. Só faltam 28 dias para acabar a triste era Bolsonaro e a gente dá um pé no demônio do cercadinho. Mas parece que o bolsonarismo é realmente uma doença sem cura e que cruza fronteiras. Em Portugal, a gente já sabe que lá tem muito brasileiro e muito bolsominion, mas a falta de noção é inacreditável. O Cristiano Ronaldo tem uma irmã, a irmã dele é casada com um brasileiro e ela foi dar uma entrevista porque, obviamente, é muito difícil ter acesso ao irmão dela, o Cristiano Ronaldo. Ele dá poucas entrevistas e ele é uma das pessoas mais solicitadas do mundo, dos caras do esporte mais ricos que tem. Foram falar com ela e ela chamou o marido brasileiro. Ela é casada com um brasileiro para dar entrevista. O cara falou que dava a entrevista. Qual será que era o tema da entrevista? Com a irmã do Cristiano Ronaldo durante uma Copa do Mundo. Falou, não, eu dou entrevista, mas eu quero falar da eleição no Brasil entre Lula e Bolsonaro. Eu quero falar que o Bolsonaro não perdeu a eleição para o Lula. Obviamente, ela falou um sonoro não para ele, que o assunto não era esse, que não era disso que eles queriam falar. Estava lá para falar do irmão dela, do Cristiano Ronaldo, mas veja a falta de noção do bolsominion capaz de passar vergonha para prejudicar a própria família. O cara é casado com a irmã do Cristiano Ronaldo e não sabe se colocar, não sabe entender quem é a estrela da família e sobre qual é o assunto. Mas vamos ler juntos aqui a matéria, eu vou compartilhar a tela. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de se tornar membro. Deixa o seu like todo mundo. Bora, vem aqui comigo. Olha aqui se pode. Irmã de Cristiano Ronaldo impede marido de dizer ao vivo que Bolsonaro venceu eleição. São aquelas coisas que não dá para acreditar. Olha, Portugal havia acabado de perder de virada para a Coreia do Sul na última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2022. Na saída do Education City Stadium, Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, é flagrada com a família e aceita falar com a CNN Portugal. Uma potencial conversa descontraída sobre o jogo em si, mas que por pouco não teve como tema inicial a recente eleição presidencial no Brasil, acreditem vocês ou não. Chamado às pressas por Kátia para fazer parte do bate-papo com a mídia portuguesa, o marido brasileiro só podia ser brasileiro para fazer essas vergonhas. Alexandre Bertolucci Jr. surgiu em cena, ainda antes da entrada ao vivo, com a seguinte condição. O cara tem uma condição para dar uma entrevista para a TV portuguesa junto com a família do Cristiano Ronaldo. A seguinte condição para aparecer diante das câmeras: falar sobre a derrota de Jair Bolsonaro para Lula. Vou repetir: falar sobre a derrota de Jair Bolsonaro para Lula. Eu só vou ser entrevistado se for para dizer que o Bolsonaro ganhou a eleição, disse Alexandre, entre outras palavras e tom de provocação, sendo prontamente repreendido pela esposa. Estou aqui como torcedora, não como irmã do Cristiano. Precisamos desfrutar a Copa do Mundo, que possivelmente vai ser a última do meu irmão. Todos os portugueses deveriam desfrutar ao máximo os últimos momentos da carreira dele. Começou por desacatar, já com a entrevista em andamento. Dando bronca nele com a entrevista em andamento. Procurada pelo UOL Sport, a jornalista Margarida Neves de Souza, responsável pela produção na porta do estádio, confirmou a história e aproveitou para dizer que não entendeu a postura de Alexandre, que é empresário, especialmente porque a reportagem era destinada ao público português. É porque o bolsonarismo não tem noção do ridículo mesmo. É o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Disse ao Alexandre apenas que o Bolsonaro não tinha estado em campo e que a entrevista era sobre o Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa. E fiz apenas ao vivo com a Kátia. Deixou o cara de lado. Olha aqui a entrevista. A irmã do Cristiano Ronaldo na entrevista e o cara não está aqui. Kátia Aveiro, de 45 anos, mora desde 2019 no Brasil, mais especificamente em Gramado, no Rio Grande do Sul. Foi na cidade gaúcha, inclusive, que conheceu o atual companheiro, com quem tem uma filha, Valentina. Juntos gerem um restaurante na cidade. O casal é famoso nas redes sociais por ser a favor do ainda presidente do Brasil. Kátia, por exemplo,
já defendeu publicamente as manifestações antidemocráticas nas ruas contra o resultado das urnas no último dia 30 de outubro. Veja que ela é a favor do Bolsonaro, mas não é tão sem noção quanto o marido. Odeiam injustiças. A verdade tem que ser dita. O Brasil está parado, o povo não está a perder as forças, como eles disseram na televisão. Não é verdade. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo estão parados, o povo está nas ruas e não vai dali sair. Opino por um Brasil de verdade. Se alguém vier aqui me ofender, vou bloquear. Este é o meu espaço, esta é a minha visão, escreveu logo no começo de novembro no Instagram. Então veja, a irmã do Cristiano Ronaldo é bolsominion. Ela defende o Bolsonaro, mas ela não consegue ser tão sem noção quanto o marido dela. O marido dela disse que ia dar uma entrevista para a TV portuguesa durante a Copa do Mundo, na porta do estádio, para falar que o Bolsonaro não perdeu a eleição para o Lula. Gente, é uma das coisas mais despropositadas que eu já vi. Porque você imagina, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento delicado em que o Pelé está hospitalizado, ele já tem mais de 80 anos, ele está em estado grave, ele tem um câncer, não está mais reagindo ao tratamento e tal. E você vai conversar com alguém da família do Pelé, aparece o marido do parente do Pelé e fala, olha, eu quero falar também, mas eu quero falar que o Bolsonaro não perdeu a eleição para o Lula. Vocês têm noção do que é isso? Do falta da pessoa não saber se é conveniente ou não o que ela está falando, não saber entender a situação. Ninguém está ali numa situação de Copa do Mundo, na porta do estádio, com a irmã do Cristiano Ronaldo, para falar do Bolsonaro, ou do Lula, ou que seja do quem for. Ela é irmã do Cristiano Ronaldo. A CNN Portugal provavelmente não tem acesso ao Cristiano Ronaldo, porque ninguém tem, ele dá pouca entrevista mesmo, ele é muito mais reservado. Ele não é como o Neymar, por exemplo, que está toda hora, em todo lugar. Ele é muito mais reservado, não é baladeiro. Ele é marqueteiro, porque isso é uma profissão, ele ganha dinheiro assim. Mas ele não é uma pessoa que dá entrevista para todo mundo. Aí você está com a irmã do Cristiano Ronaldo, que é o mais próximo que você consegue chegar. Na porta de um estádio, numa Copa do Mundo, vem um brasileiro maluco querer falar de Bolsonaro e Lula, quer dizer, é falta de não ter noção do ambiente em que você está. Essas pessoas são desagradáveis. Essas pessoas atrapalham o ambiente, você não consegue respirar onde elas estão. E nós estamos respirando melhor só de já estar há mais de um mês o Bolsonaro calado. Bolsonaro não se manifesta, Bolsonaro não se pronuncia. E ele está nos últimos 28 dias de governo e nós vamos nos livrar, porque o Lula vai subir a rampa sim, vai tomar posse sim, quer eles queiram, quer não. Se quiser continuar fazendo vergonha, que façam. Mas Bolsonaro foi derrotado, a lei vai ser seguida, 60 milhões de brasileiros escolheram que querem voltar a ser feliz. O que você achou dessa palhaçada bolsominion? Escreve aqui para mim nos comentários que daqui a pouco eu vou ler, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal para acompanhar as próximas notícias. Eu vou parando por aqui, daqui a pouco tem mais uma. Um beijo grande, meu povo, e eu já fui. Valeu, obrigado, tchau, até mais.